E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre nada demais, né? O que eu tenho mais para falar, né? Depois que você chega num certo ponto da sua vida, você não tem mais muito o que falar, a não ser redundância. Redundâncias, mais redundâncias. É o que a gente vê, né? Um mundo repetitivo. Acordar todo dia, tomar café, tomar banho, ir no banheiro, problemas para resolver, né? Se você não tiver problemas para resolver, você não tem nada o que fazer. A vida se resume a isso, problemas, né? Mesmo quando você acha que está se divertindo, sempre existe, ou existem os problemas, né? Até na diversão, né? Os passeios, as viagens, os relacionamentos, com os filhos, com a família, sempre problema, né? O ser humano parece que é marcado, né? Pelo desejo de resolver problemas, né? O cérebro foi feito para isso, né? Evoluiu para resolver problemas. E a gente está sempre na busca, né, de um problema novo. Isso que é chamado vida, né? Porque quando você tem muita tranquilidade, quando você não tem problemas, você chega no tédio. Você chega na preguiça, né? Como eu costumo falar, a dor e o sofrimento foram os motivadores da vida, sempre, né? Quem está sofrendo, quem está lutando para sobreviver, né? Quem está com alguma doença ou doença na família, problema com os filhos, problema com os pais, problema no trabalho, problema com os amigos, problema. Você está vivendo, está no fluxo. Mas se você não tem problemas, o que sobra, né? Eu adoro a vida sem problemas, né? Eu já cheguei num ponto onde os meus problemas são corriqueiros, né, do dia a dia. Coisas simples, né, para resolver, nada demais. Comprar um alimento, sabe? De repente ir a algum lugar para pagar alguma coisa, para comprar alguma coisa. Farmácia eu não frequento, hospital eu não frequento. Esse tipo de problema eu não tem, né? Escola eu não frequento, né? Já estou numa idade, né? Já bem cronológica, idade cronológica já bem considerável para ficar frequentando escolinha, cursinho, né? Eu estou com minha vida mais ou menos resolvida, né? Porque eu estou aposentado, então tenho mais necessidade de trabalhar, tenho mais problema com o trabalho, nem tão pouco problema com o dinheiro, né? Porque hoje para mim dinheiro é a solução, não é problema, né? Tenho o suficiente para viver bem, né? Para viver dentro de um conforto suficiente para mim, que é o conforto do corpo, né? E também o conforto da mente, né? Silêncio, paz, tranquilidade, essas coisas, né? Coisas que você só consegue longe dos outros. Aí vem o tal do tédio, né? É o tédio. Vem o tal do tédio. Por quê? Porque não sobra nada para fazer quase, né? Sem problemas, o que é a vida? O que é a vida sem problemas? Hã? A vida sem problemas é chata, né? A vida sem problemas dá sono, dá preguiça, dá vontade de dormir. E é tudo que eu preciso para escapar dessa realidade. Até o tédio, né? O que é o tédio? O tédio tem uma conotação negativa, pejorativa. Parece uma coisa assim, isso é algo entediante. É uma visão que parece, né, algo muito ruim, algo muito enfadonho, né? Porque a falta do que fazer para o ser humano é enfadonho. Falta dos problemas, das crises,
da escassez, né? A escassez também é um grande problema, né? Escassez de saúde, escassez de dinheiro, escassez de inteligência, porra, sabe? Escassez do básico para sobreviver, comida, né? Bebida, a escassez do supérfluo. Às vezes a gente precisa do supérfluo, né? Aquilo que a gente tem por um capricho. É muito bom você poder, às vezes, né, abrir mão desse minimalismo que te faz ficar só com o necessário. Né? Às vezes é bom, né, você ter uma possibilidade de usar o supérfluo. Ah, eu vou fazer isso porque eu tô afim, não por uma necessidade. Né? Ah, eu vou comer essa comida que não é tão nutritiva, né? Porque eu não tô com fome, eu tô simplesmente sem nada para fazer, né? Entediado. Aí o cara que está entediado, ele procura algo para fazer. A maioria dos que chegam no tédio, né? Que são muito poucos, né? Porque a grande maioria não tem nem tempo para ter tédio. Né? Tédio é um luxo, né? O tédio é um luxo. O tédio é o luxo de uma pessoa que chegou numa total tranquilidade. Mas existem as pessoas que chegam na tranquilidade não por opção. Tem pessoas que são abandonadas, sentem uma carência muito grande de outras pessoas, mas são abandonadas e vivem sozinhas, né? Não por opção, mas por falta de opção. Muitas das vezes pessoas doentes, né? E com a doença, às vezes tem dificuldade para trabalhar, para ter dinheiro. E você ficar numa cama, né? Imagina, você ficar numa cama também o dia inteiro, ou numa cama de hospital, num leito de hospital, né? Ou mesmo em casa sem poder sair por causa de algum problema, né? Anatômico. Quando você está nessa condição de tédio, não por opção, né, mas por imposição da própria vida, é muito ruim, né? Aí é simplesmente um sofrimento muito grande. Quase tudo na vida, se você for reparar, a diferença entre o bom e o ruim é a escolha. A escolha é consciente, né? Você não vai conscientemente escolher uma coisa ruim, né? Claro. Muitas pessoas podem achar, né, que você está vivendo uma vida péssima. Mas se foi a sua escolha, óbvio que para você não é péssima, né? Por exemplo, muita gente acha que eu não vivo bem, né? Que eu vivo sozinho, que eu vivo longe de problemas, que eu vivo entediado, né? E a coisa que eu aprendi a gostar, que a sociedade sempre me ensinou que era ruim, né? Tédio. Quem tem tédio, cara, bota a coisa na cabeça, né? Quem tem tédio por opção, conquistou isso, né? Esse luxo do tédio. É como eu falei, é ausência de problemas. O tédio do qual eu estou falando não é o tédio de uma pessoa, como eu falei, que está em cima de uma cama, que não optou por isso, né? Mas que a vida levou essa pessoa a ficar nesse tédio, né? Mas ainda assim, né? O tédio dela é um tédio que envolve muitos problemas, né? Problema de saúde, deficiência, sei lá, né? Escassez, né, de recursos. Às vezes a pessoa doente não pode trabalhar, né? Então esse tédio é ruim. Esse tédio porque não foi a pessoa que escolheu. Muitas das vezes as pessoas queriam estar trabalhando, tá aí pelas ruas, não sei, procurando problema, né? Procurando mulher, procurando marido, procurando relacionamento, ou nas redes sociais, né? Ou nas festas, ou nos bailes, ou nas baladas, nos boates, nos puteiros, sei lá. Às vezes a pessoa não pode. Aí esse tédio é um tédio, né? Condicionado a uma situação de vida que não foi escolha da pessoa. Agora, quando você escolhe o tédio, né? Você conquista, que é tudo que eu sempre quis, é ficar livre do trabalho. Hoje eu estou livre do trabalho. Que entediante, né? Que tédio bom, né? Eu tinha muitos problemas no meu trabalho, porque trabalho significa problema, né? Você não vai para o trabalho, feliz da vida, chegar lá e ficar entediado no seu trabalho. Não existe essa questão de ficar entediado no trabalho. O trabalho não te deixa entediado. O que te entedia é a falta de trabalho. Porque trabalho quase sempre é problema. Você vai ter que lidar com pessoas, né? Família também é problema. Família não te deixa entediado, pelo contrário, né? A família está sempre te trazendo muitos problemas. Essa ilusão com filho, com mulher, com marido, com parente, né? Porque você, quando casa, eu costumo dizer, você não casa com a pessoa. Você casa com a família da pessoa. Sabe? Você casa com uma clã inteira, né? De indivíduos problemáticos. E aí tua vida fica muito cheia de atividade. Né?
Casamento ali, festinha lá, churrasco, é praia, é tudo. A parentada tá sempre te chamando para as coisas. E em contrapartida você também vai ter que chamá-las, né? Senão você fica o estranho da situação. E eu fiquei livre de tudo isso, né? Hoje não tenho família, não tenho amigos, não tenho obrigações sociais. Estou entediado. Ora, que maravilha ficar entediado, né? Quando é opção. Porque eu tenho um tédio quando o assunto é saúde, né? Porque eu tenho saúde. Quando é que o tédio acaba, né? Na questão da saúde? Quando aparece a doença. Né? Aí você não tem o tédio da saúde. Você tem o problema da doença. Quando é que o tédio acaba no relacionamento? Quando você tem um relacionamento. Acabou o tédio, né? Tu vai ter muita atividade, tu vai ter muita coisa para resolver, né? Tu vai ter muita, né, DR, né, no caso, né? Discutir relacionamento, né? Então vai ter muito isso aí, né? Problemas. Se tiver filho, então tá fudido, né? Tudo isso eu fujo. Por tudo isso eu já passei, eu já conheço, né? Porque para você falar mal de alguma coisa, você tem que conhecer, né? Você tem que ter passado pela experiência. Eu passei por todas essas experiências. E o barulho, a confusão, toda essa dinâmica familiar, né? Tem que estar responsável pelos outros, tem que estar sempre pensando nos outros, né? Pensando na subsistência dos outros. Cara, que coisa horrível você ter que cuidar dos outros. É muito ruim, porque, você já tem que cuidar de você, pô. Você já tem que cuidar de você. Isso aí já é um grande problema, né? E você ainda quer arrumar outras pessoas com outros problemas, com outras demandas para você cuidar, né? Isso se chama família, né? Isso também se chama amigos, isso se chama filhos, isso se chama relacionamento, isso se chama envolvimento social. Né? Problema. Sempre problema. Então a gente aqui vem trazer um contraponto, né? Vem trazer uma experiência diferente, experiência de vida diferente, uma visão de mundo diferente. Chega de tanto barulho, chega de tanta confusão, chega, né, de tanta atividade. Porque, como eu falei, né, você já tem muito problema. Só de existir você já tem problema. Só de existir, você já tem que estar preocupado com a sua própria autopreservação, com a sua sobrevivência, com o seu conforto, suas coisas, suas demandas, né? A grande maioria nem resolve as próprias e quer resolver dos outros, né? Família, filho, mulher, marido, parentes, amigos, relações sociais, trabalho. Tudo isso te afasta do tédio. Mas, como o nosso canal aqui é um canal sempre que traz uma visão diferenciada, a gente quer falar sempre nisso, né? É bom, silêncio, dentro da minha casa, na minha tranquilidade, eu faço o que eu quero. Eu não estou esperando receber ninguém amanhã na minha casa, nem depois de amanhã, nem no final de semana, nem dia nenhum. Né? Conquistei isso, né? Eu conquistei as inimizades. Outro lado também, né? Que a gente pode falar, o outro lado dessa questão de inimizade. Que já, né, o mundo já convencionou que o tédio é ruim. E o mundo já convencionou que as inimizades são ruins. Quem disse? Né? Depende, né, do contexto. Porque, por exemplo, apesar de eu não ter amigos, eu tenho muitas pessoas com as quais eu lido, mas são pessoas que têm uma certa inimizade comigo. O que seria inimizade? A não amizade. Né? É simples, cara. Sabe? A palavra inimizade criou um peso, né? De que, é seu inimigo. Não necessariamente. Né? Se não é meu amigo, significa que é meu inimigo? Claro que não, né? Claro que não, pô. Eu posso, né? Não ter amigos e também não ter inimigos. E aí eu chego numa chamada inimizade, né? Por quê? Porque eu não tenho amizade. Mas eu também não posso dizer que eu tenho inimigos. Porque o que são amigos? São pessoas que se interessam por você, né? Amigos são pessoas que querem estar dentro da tua casa. Amigos são pessoas que querem se meter na tua vida. Amigos são pessoas que querem te dar suporte, para que você também dê suporte para elas, né? Eu não curto isso. Então eu curto uma certa inimizade com todo mundo. Como eu falei, não é inimigo, é inimizade. É diferente.
é não amizade. São relacionamentos de conveniência. Né? Eu adoro isso, né? Relacionamento de conveniência. Por quê? Quando você é uma pessoa que tem uma dignidade, né? Quando você é uma pessoa que tem responsabilidade, quando você é uma pessoa que também transparece uma confiança, você vai acabar buscando pessoas do mesmo nível que você, né? Seja nas relações comerciais, né? Principalmente nas relações comerciais, que é hoje em dia o tipo de relação que eu tenho com as pessoas, né? Porque eu tenho minha necessidade. Então, se eu tiver que fazer uma obra na minha casa que eu não tenho a capacidade de fazer, eu vou ter que contratar um pedreiro. Mas tem que ser um pedreiro, um bom pedreiro, né? Do ponto de vista profissional, do ponto de vista também da personalidade, né? Do caráter. Então eu vou me associar sempre com pessoas nas quais eu possa ter pelo menos um mínimo de confiança. Né? Então é assim, né? No pedreiro, no mecânico, né? Eu também tenho um mecânico que não é meu amigo, mas também não é meu inimigo. Então eu posso dizer que é um mecânico porque eu tenho certa inimizade. Eu não mantenho amizade com o mecânico, mas eu uso o serviço dele quando é necessário. Né? Não trago para dentro da minha casa, não frequenta a minha vida, não dá pitaco no que eu faço, mas é uma pessoa que de repente eu vou precisar. Mesmo assim, é o pedreiro, minha coisa é o pedreiro, né? A mesma coisa é o, sei lá, o açougueiro, o cara do mercado. São os lugares que eu frequento, né? Mercado, como eu falei, hospital eu não frequento, então não tenho médico de confiança, porque eu não tenho doença, né? Aí também, por consequência, eu não frequento farmácia, né? Então não tenho farmacêutico de confiança, preciso disso. Muito menos igreja, né? Porque eu sou ateu, então não preciso desses idiotas, né? Desses guias de cegos, desses indivíduos de péssimo caráter, né? Que são os religiosos, os líderes religiosos. Então não frequento igreja, também não preciso dessa merda. Mas eu tenho minhas. Então eu posso dizer que eu gerei uma certa inimizade na minha vida, porque as pessoas com as quais eu lido não querem estar na minha vida. Né? Eu as uso, ou melhor, eu uso o serviço delas e elas me usam como cliente. Simples. Né? Fora isso, não existe envolvimento emocional nenhum, só respeito. Então eu acabo sempre indo nos mesmos lugares, né? Para fins comerciais. Mas eu tenho uma certa inimizade com as pessoas. Né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho esse objetivo de vida de ficar construindo relações duráveis ou relações íntimas com pessoas. Não. Que isso quebraria o meu tédio. O assunto aqui hoje é esse, né? É viver sem precisar estar se preocupando de resolver problemas. Claro, os problemas sempre acabam aparecendo, mas você consegue minimizar isso, né? Se você aprender a viver, se você for uma pessoa que for reservada, até no seu trabalho, né? Você tem uma certa inimizade, né? De forma geral, como eu falei, não no sentido pejorativo, mas a ausência de amizade. Vamos falar inimizade com outro contexto, né? A ausência de amizade. Mas você tem que também ter a arte, né? Ter o feeling, né? De saber estabelecer os limites, né? Do que é uma inimizade, simplesmente ausência de amizade, né? Ou o que é um inimigo, né? O que é buscar inimigos. Você tem que saber estabelecer esse limite. Como uma pessoa que não constrói amizades, mas que também não constrói inimigos, mas sim inimizades. Então tudo isso, quem já está aqui no nosso canal, né? Tudo isso aí, a maioria já ouviu falar, né? Quem acompanha a gente. Mas muita gente entra nova no canal também, não entende muito sobre esses assuntos. E alguns nem compreendem o que a gente está falando direito, né? Porque geralmente a pessoa que não tem muita capacidade intelectual, digamos assim, né? Ela fica muito apegada ao sentido literal das palavras, dos conceitos. Né? Aí houve essa inimizade. Né? Inimizade pode ser simplesmente uma antipatia, né? Precisa ser. Né? Você não precisa ter um inimigo para ter inimizade, como eu falei. Né? Você pode sim não ter amigos, também não ter inimigos. Porque você consegue desenvolver essa questão da inimizade. Claro que você tendo uma posição forte na sua vida, né? Uma postura forte,
quase sempre você vai ter certas inimizades, que as pessoas vão se afastar de você. Que bom, né? Porque a grande maioria não tem merda nenhuma na cabeça mesmo, né? A grande maioria não tem merda nenhuma na cabeça. A grande maioria seguem o fluxo, né? Seguem o gado, são pensamento de manada, coletividade, né? Gente que vota. Isso aí é a maioria, né? São só 8 bilhões nesse planeta, né? Só 8 bilhões. E quando você fala a verdade, conhece a verdade, quando você é uma pessoa de postura, né? Que não aceita tudo, não aceita, não engole todo tipo de porcaria que pregam por aí, né? Religião, medicina, muita mentira, muito mito, política, puta que pariu, família, essas merda toda tá tudo contaminada, né? Por idiotas, né? A idiotice parece que é uma característica do ser humano comum. Aí você, claro, naturalmente você vai gerar inimizade. Você sendo ateu, claro que você vai gerar inimizade, né? As pessoas vão te olhar, né? Não vão querer muita amizade com você. Que bom, né? Que bom não ter amizade com idiotas, né? Se você é ateu, se você é niilista, pior ainda, né? Se você compreende o vazio da existência, o vazio da vida, que você vai morrer, todo mundo vai morrer, e a maioria das pessoas foge desses assuntos, aí você muitas das vezes é sarcástico, quando você está numa situação mais sociável, ou mesmo no trabalho, não sei, ou sei lá, ou por acaso você está junto com as pessoas e você expõe, né, a verdade, elas vão ficar com uma certa inimizade com você. Você pode ter certeza disso, né? Ninguém gosta de ouvir a verdade do que é a vida. Ninguém gosta de ouvir. As pessoas vão se afastar de você, né? Se você é um bichinho fofinho, como costumam dizer, né? Bichinho fofinho, emocional, dependente das pessoas, quando você desconhece a sua própria condição existencial, né? Que você nasceu sozinho, vai morrer sozinho, que essa vida aqui não vale de porra nenhuma, isso aqui é só perda de tempo, né? Você está perdendo seu tempo para daqui a pouco tu acabar morto, né? Isso que é verdade, né? Tudo que você constrói, todas essas mentiras, até a sua própria personalidade, que é uma construção, seus gostos, os seus bens, né? Todo mundo, né, em algum nível tem um bem. Até o mendigo tem lá um saquinho que ele guarda as coisas, né? Se nego roubar, ele vai sentir falta, né? Tem a latinha que ele juntou ali, que ele vai vender, se nego pegar, ele vai sentir falta, né? Tem aquele cantinho que ele dorme, se nego não deixar ele dormir mais ali, ele vai sentir falta. Então, todo mundo tem algum nível de posse, né, digamos assim, de ilusão de posse para as coisas. Nem que seja um mendigo, né? Um miserável, que tem um barraco, mas se vier a chuva e acabar com o barraco desse cara, o cara diz que perdeu tudo. Aí nunca teve nada, né? Que pobre assim, né? Pobre, miserável, ele não tem nada, mas quando vem a enchente ele diz que perdeu tudo, né? Perdeu o quê? Já não tinha nada, né? Mas o cara sempre se apega a alguma coisa. Então, toda essa merda aqui que a gente construiu, né? Casa, carro que a gente compra, agora a motinha aí, né? Esses autopropelidos aí, motinha elétrica. Então essas merda de vida, fica feliz da vida, né? Aí fez faculdade, aí me formei, aí vou começar no meu emprego. Tudo construção, né? Tudo construção. Você vai achando que você vai ter uma vida longa, às vezes tua vida acaba amanhã. E se não acabar amanhã, acabar daqui a 30, 40 anos, dá no mesmo. Né? O tempo passa, né? Como eu falei, a gente está aqui perdendo tempo. Quando você fala essas coisas, as pessoas vão ter uma certa inimizade com você. Não quer dizer que elas sejam suas inimigas, entenda isso, né? Por isso que eu digo, é tão difícil, né? Para analfabeto funcional entrar no nosso canal e ficar. Sabe? Porque ele não vai entender, né? Ele acha que inimizade é ter inimigo. Não, inimizade pode ser uma antipatia. Inimizade pode ser falta de amizade. Não é falta de amizade, não é estabelecer uma guerra. Não é estar diante de um inimigo. Inimizade é simplesmente não ter intimidade com a pessoa e acabar afastando as pessoas de você. Então, como eu falei, hoje para mim só me interessa, né, as pessoas de um ponto de vista mais comercial. Os serviços, né? As pessoas nem me interessam tanto. Os serviços que as pessoas podem me oferecer, serviços que muitas das vezes eu não vou ter condições de fazer sozinho. Então, essas são as relações que hoje me interessam. Né? E de resto, é tédio. Que você nascer nesse mundo aqui, cara. Quando você é criança, tudo é novo. Né? Por isso que eu digo, as mentes mais evoluídas, as mentes mais desenvolvidas, mais amadurecidas, elas se cansam de viver, né? Porque uma mente infantil, o que é uma mente infantil? É uma mente em desenvolvimento. É uma mente para quem tudo é novo, né? É a criança, né? Tá aprendendo a falar, tá aprendendo a andar,
tudo é novo, né? Qualquer coisa colorida, qualquer latinha, qualquer garrafinha, qualquer tampinha de garrafa, qualquer coisa, né? Tem que tomar até cuidado, né? Criança pequena com essas coisas. Criança pode ver uma garrafa, né, de detergente por causa da cor, achar que é um suco e querer beber, né? Quantos acidentes não acontecem com criança? Criança, muitas das vezes, quer botar as coisas na boca, quer, sabe, coisas que podem, né? Coisas pequenas, né? Que a criança pode engolir. Por quê? Porque tudo é novidade, tudo é colorido e a criança é irracional, né? A criança está tentando aprender e entender o mundo. Não é nem falar, sabe, nem andar, sabe? Então tudo é novidade. Então é maravilhoso, né? Não tem tédio para criança. Você viu criança entediada? Não existe, né? Não existe criança entediada. Nem na guerra existe criança entediada. A criança tá ali com um pedacinho de tijolo, com um gravetozinho na mão, aquilo ali vira um monte de coisa, né? Nave espacial. A própria guerra em si, a criança não compreende o que é a guerra. Então ela pode estar na guerra e tá feliz, né? Tá brincando, tá rindo, daqui a pouco cai a bomba, explode tudo, vai um monte de bens embora, né? Às vezes vão vidas embora e a criança tá ali se divertindo, brincando. Não existe tédio na vida da criança. Muito menos depressão, tristeza, porque a mente infantil, ela acha tudo novo. Né? Isso é inocência, né? Inocência é a ausência de experiência. Inocência é isso, a ausência de experiência, a ausência de maturidade. Por isso que as religiões dizem, né? Ninguém vai ao Pai se não for como criança. O cristianismo fala isso, né? O cristianismo sempre usa essa questão da criança e diz que o indivíduo idiota é que vai para o paraíso. Né? Não é o indivíduo que tem raciocínio, indivíduo que questiona, né? Que já está cansado de ser enganado. Não, esse não vai para a religião, esse não vai para o cristianismo, esse não vai para religião nenhuma, para o espiritismo, toda essa mentirada. Para onde vai esse tipo de gente? Né? Para as religiões são as mentes imaturas. As mentes que acham tudo lindo, tudo maravilhoso. Né? Mentes que não se deixam abater pelo tédio. O tédio vem exatamente para quem compreende a verdade que é isso aqui, né? Que é essa realidade toda que a gente vive, essa construção toda que daqui a pouco vai acabar, né? Fim do mundo, né? Não precisa esperar, né? Vai chegar para você. Não precisa esperar um fim do mundo apocalíptico. Isso não existe, né? O próprio apocalipse é a sua morte. Apocalipse é o colapso da sua vida. Né? Isso que é o fim do mundo. Não existe fim do mundo, literalmente, né? Fim do mundo é o fim aqui da sua atividade cerebral. Acabou tudo. Quando você fala isso, você vai gerar muita inimizade. Então, sou Ralph Gomes, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. E se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.